aula de hoje eu quero apresentar para vocês que nós estamos na sétima aula, né? Temos mais duas semanas, né? Mais duas segunda-feira, que é a oitava e a nona aula da partida evangélica. E eu vou mostrar para vocês um trabalho que a gente vai trazer aí para apresentar para vocês dentro do grupo Uranô, aqui do Templo do Amanhecer de São Mateus e Espírito Santo. Transcendentalidade da doutrina do amanhecer. Esse trabalho foi feito pelo Trino Tumarã, mestre José Carlos, já falecido, né, em memória. Essa palestra foi no primeiro seminário dos Templos do Amanhecer de Minas Gerais, Ipatinga, no dia 15 de 8 de 1998. E eu montei essas palestras para um modelo de palestras, né? No caso, nós vamos ter aí encontros, né, durante, né, segunda-feiras, depois das aulas, né, da partida evangélica. Estudo Uranô, Tempo São Mateus e Espírito Santo. O início é a partir do dia 7 de agosto, às segundas-feiras, às 20 horas, em continuação, né? O tema, nós vamos falar sobre capela, os capelinos na terra, e vamos falar a raiz dos Himalaias, a raiz da Mesopotâmia, a raiz dos hiperbóreos, a raiz da Atlântida, a raiz egéia, a raiz africana e a raiz indiana. São 7 raízes, né, que são tribos que vieram de Capela para cá, dentro do processo de degredados, os degredados, então foram 7 tribos degredados de Capelas, exiladas de Capela para o planeta Terra, e aí foi o roteiro por onde eles passaram, né? Aí, em seguida, nós vamos falar sobre a integração das raízes, a integração das raízes, a primeira, né, foi feita por Alexandre Magno. Nós vamos falar um pouco como é que ocorreu esse processo da integração dessas raízes, depois, né, da gente... E a B, que é a 2, a integração das raízes pelo amor de Tia Neiva. Esse encontro será aberto aos interessados. O contato é por esse telefone aí, porque é via WhatsApp, para receber o link, né, dos que queiram participar. Esse aí está no Grupo Uranô, a partir do dia 7 de agosto, às segundas-feiras. Então, nós temos aí vocês vão ter uma viagem, essa preparação aqui, é para que vocês, quando nós terminar isso aqui, nós vamos começar com o curso de estrelas, né? É um nome, né? Na realidade, como se fosse aulas de evangelização também. Ele leva o título Curso de Estrelas, porque foi assim que foi feito. Mas para que haja um entendimento mais amplo do que está escrito lá no curso de estrelas, a nível de esclarecimento, vocês precisam ter um conhecimento mais abrangente, que é esse aqui, que é a transcendentalidade da doutrina do Vale do Amanhecer. Porque nós vamos fazer uma viagem bem profunda das cartas que a tia Neiva trouxe para o curso sobre essa estrela, que o Trino Tumuxi está explicando, por exemplo, o papel do arcano, né, o significado do arcano, o porquê da presença deles aqui na Terra nesse momento. Então, eu vou fazer esse paralelo, tá, lá
curso sobre as estrelas com essa transcendentalidade da doutrina. É essencial que vocês saibam, ok? Para que vocês possam dar esse salto quântico de esclarecimento e ficar mais em paz convosco mesmo, dentro daquilo que vocês imaginam, né, de espiritualidade. É muita informação, assim, mas muita informação que eu digo, ela é a altura já do pensamento de vocês, ok? Vamos lá para a nossa partida evangélica de hoje, sétima aula. Foi ministrada no dia 27 de março de 1985. O Trino Tomoshi começa, meus mestres, salve Deus. Nossa doutrina precisa ser apanhada, ele quis dizer cativada, no linguajar, né, intelectual dele. Então, nossa doutrina precisa ser cativada, apanhada com amor, como Jesus ensinou aos seus apóstolos, conforme Lucas 17, versículo 20 ao versículo 37. E, interrogado Jesus pelos fariseus, então, para que a gente possa ter um entendimento melhor da, das características dos fariseus, eu procurei o conceito, fariseu. Os fariseus surgiu no século II a.C., opositores dos saduceus. Saduceus, mas quem eram os saduceus? Os saduceus era uma seita formada por um grupo de judeus que viviam na Judéia durante o período do Segundo Templo, desde o século II a.C. Então, se vocês verem aqui, ó, surgiu, né, os fariseus surgiu justamente, né, no século II a.C., opositores aos saduceus, ok? Até a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Então, esses saduceus, fariseus, que eram opositores dos saduceus, eu imagino que começou a surgir um caroço de angu, né? O Davi está aí, ele deve entender mais do que eu nesse sentido. Caroço de angu que eu digo é isso que aparece também dentro da nossa doutrina hoje. Né? Hoje, para falar, a gente viver a doutrina raiz está difícil. Está difícil. Aí, então, aí, olha, interrogado pelos fariseus, nós vimos aqui, surgiu no século II a.C., opositores do Sal dos Céus. Os saduceus eram uma seita formada por um grupo de judeus que viviam na Judéia durante o período do Segundo Templo, desde o século II a.C. até 70. Aí vamos lá. A seita foi identificada por Flávio José como a elite social e econômica da Judéia. Salve Deus. Então, vocês aí, quando se fala que essa seita foi identificada como a elite social e econômica da Judéia, imagine, né, o porquê dos fariseus que eram opositores dos saduceus. Mas não mudou muita coisa, não. Apesar deles serem opositores, não mudou muita coisa. Aí vamos lá. Fariseus surgiu no século II a.C., opositores criam uma lei oral. Olha só. Eram opositores, mas, em contrapartida, eles criaram uma lei oral em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Repetindo, interrogado Jesus pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus.
Respondeu-lhe Jesus e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E dir-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Por quê? Como um relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e identificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Não foi só Sodoma e Gomorra que foi desintegrado. Existiam mais duas outras cidades próximas a Sodoma e Gomorra que foi desintegrado, porque mantinham os relacionamentos econômicos, sociais com Sodoma, levando a cultura que Sodoma vivia naquele, naquela cidade, né? Naquele povoado, naquele povo. As mesmas formas, os mesmos formatos. Não sei dizer para vocês se foi no mesmo período, se foi ao mesmo tempo, mas duas outras cidades foram desintegradas. E quem desintegrou foi uma Macê, que desceu a uma certa altura. Lá dentro, o comandante apertou o botãozinho, energia nuclear, né, veio de uma outra natureza, por isso que cheirava a enxofre, né? E a mulher de Ló virou uma pedra, por causa do... Olhou para trás, virou uma pedra, né? Uma estátua, né? Então, ocorreu realmente, segundo a tia Niva, ocorreu. E eu não vou nem citar aqui o que ela falou, né, para nós lá na época, que ocorria nessa cidade de Sodoma. Inclusive, tem uma história dela chama lá Sobre os Olhos da Clarividente, no livro, que fala do homem da cabeça branca. Esse cliente procurou ela no Vale do Amanhecer, ele desencanou, né, na época. O vale já era em Planaltina, e ele foi procurar a tia Neiva, era um espírito que estava reencarnado e que vinha lá de Sodoma e Gomorra. Só que ele, de queda em queda, porque o que tem um detalhe que o espírito não regride, ele sempre está em evolução.
em algum ponto ele evolui. E a gente tem o hábito de ver pelo todo, mas não. Em algum comportamento ele muda. E ele tinha reencarnado na França com os mesmos hábitos de Sodoma e Gomorra. E aí ele levou um jovem a uma situação não muito legal. Esse jovem foi jogado na masmorra e morreu e virou um licantropo. E depois se transformou em elítrio e veio, se alojou no corpo dele. Aliás, ele pediu, né? Ele colocou esse jovem, esse elítrio, para vir nessa reencarnação que ele reencarnou agora, e encontrou com a tia Neiva, mas já não tinha mais jeito, pelo tempo da idade dele. Se ele fosse mais jovem, ele até que provavelmente teria encontrado alguma solução se tivesse desenvolvido, trabalhado mediunicamente. Como ele já chegou um pouco tarde, né, no Vale, não teve como. Mas há uma libertação, que a gente fala muito pouco sobre o processo de libertação do espírito nos nossos trabalhos, não só de prisão, e às vezes você fala muito pouco sobre o trabalho de Aramê também. O trabalho de Aramê tem uma característica, o trabalho de prisão, né, de julgamento tem outra, e a forma são diferentes, um é dentro de natureza coletiva e o outro é dentro de natureza individual. São aqueles cobradores que você faz na individualidade, e os outros são aquele que você, de alguma forma, teve uma participação ou não, dentro do sentido coletivo, de uma comunidade, etc., que levou a pessoa a sofrer, né, dentro daquela comunidade. Por isso que tem um trabalho de aramê e julgamento. Mas vamos lá, voltando aqui à partida evangélica, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado tende as suas alfaias, que é utensílio, móvel ou qualquer objeto, tá? Em casa não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la. E qualquer que perdê-la, salvá-la. Digo-vos que, naquela noite, estarão dois numa cama, um será tomado e outro será deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada e a outra será deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E respondendo, disse-lhe: Onde, Senhor? E respondendo, disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhe disse: Onde estiver o corpo, aí se juntarão as águias. Em carta de 1960, Neiva conta a história de seu encontro com Marta e Efigênia, espíritos que até hoje estão ao seu lado, segurando-a sempre que ela vem de uma incorporação ou de um desdobramento. Esta carta dá uma ideia dos primeiros mergulhos de Tia Neiva em suas viagens. Carta de 6/6/1960 era uma viagem. Despertei ao abrir os olhos. Achei-me sentada sobre a relva, à sombra de frondosa árvore, onde, evidentemente, eu havia adormecido. Comecei a me lembrar que o sol ainda brilhava no poente, quando me dispus a sair do corpo, ou melhor, quando uma força enorme me arrancou do corpo, do meu corpo. Não tive tempo para analisar muito o que me acontecia. Quando duas moças chegaram
sem nada dizer. Nas suas roupas tinha seus nomes, Marta e Efigênia. Mas na proporção em que ia me harmonizando, ia também me dando conta de onde estava. Veja, o que é interessante, que a tia Neiva, quando saiu do corpo, a questão da harmonização dela, para se harmonizar, para ter uma noção de onde ela estava, ela também tinha que se harmonizar, se mediunizar, ok? Na proporção em que ia me harmonizando, ia também me dando conta de onde estava em outra dimensão que não a minha. A iluminação era diferente da nossa e um pouco triste, de forma que pensei, viver aqui seria realmente a morte. Neiva, ouviu alguém dizendo: a atmosfera material está lhe roubando a paz. O sol diminui a duração da vida, desde que se levanta até que se põe. O tempo é chamado de presente, passado e futuro. Vou repetir. O tempo é chamado de presente, esse agora que eu estou aqui falando com vocês e vocês me ouvindo, no passado que foi ontem e futuro que será amanhã. O que é agora presente, amanhã será o passado. E o que é agora é futuro. E o que é agora é futuro. Concordam? É futuro. Mesmo que não tenha sido pensado com a gente, mas é futuro. Mesmo que nós não tenhamos lembrança. Mas isso que eu estou falando aqui com vocês é o nosso futuro. Amanhã será presente. Aqui está esta dimensão, aqui, esta dimensão não pertence à categoria do presente, onde ela estava lá. Pertence sim à categoria, à excelência da eternidade. Você não deve se preocupar em como alcançar a plataforma, a pré-existência da eternidade. Isso a voz falando para a tia Neiva. Mas sim, em utilizar a consciência desenvolvido como ser humano nas proporções animais, que é nas proporções do corpo físico, isto é, comer, dormir, enfim, dar vazão às coisas da terra que normalizam o centro nervoso. O homem vive e se alimenta das coisas que Deus criou. E, respondendo a uma pergunta que pairava no meu pensamento, respondeu. A tia Neiva, ela tinha uma pergunta no pensamento. Sexo é uma decorrência, né, ação de efeito de suceder ou de acontecer, da criação da natureza dos homens. Agora, vamos lá. Veja que a tia Neiva, ela se deparou com duas jovens, né, nome Marta e Efigênia. Lá atrás, quando começa a carta, começa a se falar, né, também de Sodoma e Gomorra, né, de Ló, tal, Sodoma e Gomorra, começa lá, aquelas premissas lá do Cristo, não é isso?
Então, Sodoma e Gomorra tem um histórico, né, do que se realizava, do que aquele povo tinha como cultura. É isso? E aí, essa partida evangélica, ela vem em torno disso, que existe uma delicadeza, uma sutileza muito grande de como se tocar nesses assuntos. Então, respondendo a uma pergunta que pairava no pensamento, isso a tia Neiva falando. Teve uma voz lá atrás, ó, ouve aí, Neiva, ouviu alguém dizendo, aí, Neiva ouviu alguém dizendo. Tá? Então, lá no ambiente onde ela estava, que ela achou triste, viver aqui seria realmente a morte. Aí Neiva ouviu alguém dizendo, ouviu a voz, a atmosfera material está lhe roubando a paz, o sol diminui a duração da vida, então, né? Desde que se levanta até quando se põe. Aí vem, né? O tipo chama presente passado aí falou tudo isso, falando sobre a categoria falando que né, aonde ela estava era a dimensão da eternidade. Aí fala aqui, né? Nós ainda pertencemos, né? Não, não, vocês não devem se preocupar com como alcançar a plataforma da eternidade, mas sim em utilizar a consciência desenvolvida como ser humano nas proporções animais, isto é, comer, dormir, enfim, dar vazão às coisas da terra, que normaliza o centro nervoso. Tá? O homem vive e se alimenta das coisas que Deus criou. O problema é que nós criamos tabu em torno de certas coisas, que eu também já falei algumas coisas até sem nexo, quando eu digo, pô, espero que não tenha sido eu que tenha inventado essas coisas, né? Mas da sexualidade, da forma como as pessoas gostam de viver a sua sexualidade, que são problemas dela, né? De quando você só sabe que está se evoluindo, quando você não se preocupa com a vida do seu vizinho, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. E quando se envolve as coisas dele na vida dele, né? Mesmo que seja, no caso, o filho tem uma questão delicada porque você tem que orientar, mas tem que ter um cuidado, porque se você tiver revestida dentro de um padrão de condicionamento, tem que ter muito cuidado para que esse padrão você não anexe ele na vida do seu filho. Hã? O que que eu quero dizer com padrão de condicionamento? Se é feio, é proibido, é pecado, não pode, não deve. E aí se inventaram muita coisa. Mas, mestre Wilson, existe outra forma? Sim, existe, sim, outra forma. Se nós colocarmos o respeito, de respeitar o próximo, aonde termina ah, o direito dele, não termina, começa o outro, onde termina o direito de um, começa o direito do outro, a gente também tem que ter muito cuidado com isso, porque se você levar também esse padrão de conceito, né, de condicionamento, você termina levando junto, aonde termina o meu direito, começa o direito do outro, entra no parâmetro do julgamento. Então, tem que ter é, tem que refletir muito bem nisso. Senão, eu sou cabeça aberta para o que é conveniente para você, mas cabeça fechada para a linha de padrão que você é condicionado através de geração. Né? E fica até sem lógica, né? Então, e tudo isso voltado aqui nesse tema. Então, o homem vive e se alimenta das coisas que Deus criou. Aí ela começa lá em cima antes, olha. O homem deve comer, dormir, enfim, dar vazão às coisas da terra que normaliza o centro nervoso. O homem vive e se alimenta das coisas que Deus criou. Aí, respondendo a uma pergunta que pairava no meu pensamento, respondeu: a voz, o sexo é uma decorrência, né, da criação da natureza dos homens.
Graças a Deus estou em outro mundo. Ela fala, essa tia Neiva já pensando, graças a Deus estou em outro mundo. Pensei e ouço tudo isso. Sem os falsos preconceitos, conclui a voz. Nisto, apareceram, a voz concluiu sem falsos preconceitos. Aí ela falou, a tia Neiva falou, graças a Deus eu estou em outro mundo. Pensei e ouço tudo isso. Aí a voz, sem os falsos preconceitos, concluiu a voz. Nisto, apareceram alguns casais em diversas sintonias. A similitude de sentir, no pensar, a harmonia, a reciprocidade, sintonização, que não é necessariamente sensualidade. Não é né, necessariamente sensualidade. Aí muitos, nisto apareceu alguns casais em diversas sintonias, lindos, muito lindos. É difícil para mim dizer as coisas que faziam. De repente ouviu-se um som de música clássica, algo conhecido, que encheu de alegria toda aquela paisagem. Alguns dos casais dançavam, outros corriam para alcançar seus namorados. Deduzi, são as almas gêmeas de que fala André Luiz. Salve Deus. Aqui é sabe Deus, né? Quer salve Deus, tem que corrigir. Pensava. Já sem explicação daquela voz, com tudo isso em minha cabeça, não conseguia sair dali, com tudo aquilo remoendo dentro de mim. A minha categoria é, a minha qualidade é ainda de presente, passado e futuro. Enquanto que esse povo, que era o que ela estava vendo lá no transporte, sua categoria da eternidade. Será um sonho tudo isso que vejo? Não, disse a voz. Não é sonho. Isto é o mundo dos Naiades. Aqui sentimos o aroma, a manifestação da vontade humana da Terra. Então, existe um lugar, uma dimensão, aonde a manifestação da vontade humana é aproveitada. Nisso, uma jovem que estava dançando caiu, como se estivesse desmaiada. Exclamei: Meu Deus, desmaiou. São vibrações da Terra, disse a voz. Essa moça tem sua alma gêmea segura em outras dimensões, onde ainda tem reparações a fazer. Temos 7 dimensões. Dimensões são extensões mensuráveis em todos os sentidos que determinam a porção de espaço ocupado por um corpo, tamanho, proporção. Então, temos 7 dimensões até chegar ao canal vermelho. Canal vermelho é um verdadeiro mundo com 7 planos evolutivos, que surpreendem um espírito que consegue manter sua consciência. Dizem que lá é o primeiro degrau celestial, o canal vermelho, e lá no canal vermelho existem 7 planos evolutivos. Esses planos evolutivos, eles correspondem à, à sua evolução progressiva paralelo ao seu padrão vibratório. Então, se o seu padrão vibratório de consciência já está no nível, você vai para naquele plano. Se não, vai para aquele outro e assim sucessivamente, né? Então, temos 7 dimensões até chegar ao canal vermelho, que é o primeiro degrau celestial. A música parou e todos foram em socorro da jovem. Pela primeira vez,
Eu vi fios dourados surgindo naquele horizonte. E agora? A voz voltou. O felizardo do outro lado se libertou. E para onde irá? Para outra dimensão, dando sempre continuidade à sua evolução. Pensei, que coincidência. Não, Neiva, a vida não para aqui. E este mundo vive a sua própria evolução. Volte para o seu corpo, pois já faz muito tempo que você saiu. Voltei e já estava escuro. Alguém me perguntava se eu estava bem. Essas viagens se repetiram. Com carinho em Cristo, tia Neiva. Salve Deus. Jesus, quando falava para os apóstolos, ele falava para o mundo inteiro, para a eternidade. Conforme foi explicado em aulas anteriores, passamos por um período de evolução da Terra, até que ela atingiu seu quinto ciclo. Vocês prestem atenção nisso que eu vou falar aqui agora, porque quando a gente for falar sobre a transcendentalidade da doutrina, vocês vão ter que viajar até essa aula aqui, da sétima aula da partida evangélica, para vocês fazerem um paralelo. Então, guarde aí na lembrança isso, esse parágrafo aqui. Então, vamos lá. Jesus, quando falava para os apóstolos, ele falava para o mundo inteiro, para a eternidade. Conforme foi explicado em aulas anteriores, passamos por um período de evolução da Terra, até que ela atingiu seu quinto ciclo. Quinto ciclo. Fala-se de um elo entre o céu e a terra. Nesta era do quinto ciclo, o homem, a visão dos olhos físicos ainda não alcançava a vida etérea. Porém, suas mentes já a encontram, tá? Então, veja bem, nesse quinto ciclo, o homem, na visão dos olhos físicos, ainda não alcançou a vida etérea. Porém, a mente, ele não enxergava a vida etérea, mas as mentes já encontraram. Encontraram como? Através das suas ritualísticas primitivas, invocação das forças, e etc e tal. Então, tá, eles já, porém, as suas mentes já o encontraram. Então, o seu quinto ciclo, onde se fez presente sua espiritualização, nestes 2000 anos que se seguiram a vida de Jesus. Estamos agora vivendo intensamente o fim do período da espiritualização. E por esta razão, estamos nos encontrando com tanto sofrimento e tanta dor. Todo fim de uma pessoa ou de uma era é sempre doloroso. É uma doença, um desastre, enfim, é o final de uma civilização. A Terra vai partir para uma vida já espiritualizada, no terceiro milênio. Naturalmente, sofre uma dor, como sofre uma mãe que vai ter o seu filho. Nós estamos vivendo exatamente esta fase, sofrendo e ajudando o advento do terceiro milênio. É por isso que estão presentes tantos missionários de vidas anteriores, espíritos elevados e experientes de muitas eras. Essa fase de transição do terceiro milênio, ela entra no ápice, né? Começou em 1984, vai ao ápice. Nós já estamos dentro do terceiro milênio, já com algumas décadas, né? De 1984 para cá. E segundo a tia Nívia, ela levará, a doutrina foi feita para existir 300 anos, mas essa onda, né, esse resgate, ele duraria entre 300 e 500 anos, para realmente a gente visualizar
o restante dos outros 1.500 anos do terceiro milênio, porque são 2.000 anos cada milênio, né, contado pela espiritualidade, né, cada milênio, desculpa, é 1.000 anos, mas para a contagem da espiritualidade é de 2 em 2.000 anos que o ciclo se conta. Dentro da matemática é 1.000 anos, mas para a espiritualidade a cada 2.000 anos é um ciclo. Por isso que estão presentes tantos missionários de vidas anteriores, espíritos elevados e experientes de muitas eras. Assim, em nossa individualidade, nós somos e em nossa personalidade estamos sendo. Vocês estão entendendo o que ele está falando aqui, ó? Assim, em nossa individualidade, nós somos missionários de vidas anteriores. Na nossa individualidade, o nosso espírito, ele é missionário. E em nossa personalidade, nós estamos sendo. Na Terra, nós estamos a caminho, corrigindo nossos defeitos, para que, quando desembarcarmos dessa viagem, possamos ter nossa oportunidade na vida eterna. É preciso que o nosso dia a dia e nossas atividades sejam orientadas com amor. Eu quero voltar aqui atrás, quando você fala aí, ó. Na Terra, nós estamos a caminho, corrigindo nossos defeitos, para que, quando desembarcarmos desta vida, possamos ter nossa oportunidade na vida eterna. É até antagônico, me perdoe, do meu ponto de vista, para mim, tá? Dizer, mas que oportunidade na vida eterna? As características da individualidade, daquilo que você é, como espírito eterno, como lá o tempo é dinâmico, ele não é que nem o nosso tempo aqui, que é através de segundo, décimo de segundo, hora, dia, ano, não lá, o tempo é constante, mas a dinâmica é de uma proporção gigantesca, né, que eu imagino, né, o que a gente não pode criar. Você não vai sentir dor no seu corpo, porque não tem um corpo físico. A dor é uma dor de consciência, se você tem um rabo preso, é uma dor de consciência. Por quê? Porque você tem a partícula de Deus, né, contida nas suas células, de bondade, de amor, de compreensão. Então, essa partícula divina, se você tem um vírus, né, como se fosse um vírus na sua memória, que deixa emperrada a sua ampliação da percepção espiritual, ué, então você vai ficar com aquilo remoendo, né, junto à sua memória. E você vai buscar uma solução, né? Vamos deletar isso. Deletar, no caso, para deletar seria aqui no planeta Terra, reencarnar. Você encarna e vai reencarnando até limpar isso, aprendendo, assim, novas características. E absorvendo informação, deletando informação, e etc, tal, né? Então, possamos ter nossa oportunidade eterna, ok? É preciso que o nosso dia a dia e nossas atividades sejam orientadas com amor, para que Deus, que nos fala de mil maneiras a cada dia, possa ser compreendido por nós, possa penetrar em nossos corações. É muito reconfortante quando aceitamos o nosso sofrimento com amor e humildade, com fé em Deus, Pai Todo-Poderoso. Independentemente das nossas posições nesta vida, se assim procedermos, estaremos evoluindo espiritualmente. Assim, no Evangelho, Jesus precisava despertar os fariseus, sacerdotes da época, doutores da lei. Eles tinham perdido o sentido da realidade, a sintonia com Deus, e foram ficando horizontalizados. Isso nós corremos o risco de estar acontecendo conosco, com todo esse fascínio, tal, né, eh, pela doutrina. Com tudo isso que a gente, às vezes, imaginamos de fé, tal, é preciso que tenhamos dentro do sistema
da doutrina de Jesus, do Pai Seta Branca, da Tia Neiva, o pé no chão. O pé no chão. O pé no chão para o fenômeno da mediunidade, que a gente, às vezes, tem uma dificuldade imensa de entender isso, como é que é isso. É preciso que se tenha o pé no chão para fazer a separação do joio e do trigo, principalmente se nós nos tornamos condicionados dentro dos nossos valores por aquilo que vem nos sendo ensinado e vem sendo repetido aí há milênios. É preciso que nós sejamos ousados para quebrar paradigma de valores com consciência, não meter o pé na jaca nem chutar o pé da mesa. Porque há momentos também que exigem coragem, né? Então, eles tinham perdido o sentido da realidade, a sintonia com Deus e foram ficando horizontalizados. Isto é, perderam o equilíbrio da recepção. Que é recepção, modo de receber, acolhimento, aceitação, admissão, né? E da emissão, ato de emitir ou lançar de si, colocar em circulação a liberação de energia sob forma de partículas. Então, uma sétima aula nos dá esse aviso dentro do Evangelho, que tem levado a liquidar as civilizações. Então, vamos lá repetir aqui, assim, no Evangelho de Jesus precisava despertar os fariseus, sacerdotes da época, doutores da lei. Eles tinham perdido o sentido da realidade, a sintonia com Deus e foram ficando horizontalizados, isto é, perderam o equilíbrio da recepção e da emissão, que tem levado a liquidar as civilizações. No nosso caso, isto está fora de cogitação acontecer com a nossa corrente, mas individualmente, olha só, pode acontecer. Já em 1984, o mestre Tumuschi já falava disso, mas na individualidade pode acontecer, porque é através da emissão que mantemos os canais abertos. É preciso que todos os momentos da vida mantenhamos o controle de nossos pensamentos e da nossa conduta doutrinária para mantermos o contato com Deus. Se, entretanto, né, se em intervalo de tempo, pelos maus pensamentos, obstruímos os nossos canais, poderemos ser destruídos. Quando Jesus falava aos fariseus, ele enfrentava uma população fanática, pessoas que chegavam e queriam curar a qualquer custo. Desta forma, ele, Jesus, tocava nos assuntos com profundidade, sem falar claramente, para que apenas aqueles que estavam preparados para receber sua palavra o entendessem. Assim, ele falou para Lucas no trecho acima, que o reino de Deus está dentro de cada um de nós, e não aqui ou acolá. É a forma como entramos na sintonia da paz e das coisas de Deus. Quando buscamos Jesus em nossas situações dramáticas e de desespero, nós buscamos o nosso Cristo interior. Jesus está dentro de nós. Se nosso coração estiver aberto e nós estivermos receptivos, estaremos com Jesus dentro de nós. Quando conseguirmos nos encontrar, haverá então uma verdadeira explosão. Quanto mais sofremos as expressões da vida, mais estaremos nos purificando para Deus, para que nasça Jesus mais depressa em nossos corações. Os valores eternos são inversos. Quando tivermos contato com o mundo fora da matéria, lembremos-nos sempre que os valores eternos não são os valores transitórios. Inverso por quê?
os valores eternos são inversos. Porque dentro de uma normalidade cristã, quando eu morrer, eu vou descansar. Não é o que nós pensamos? Né? O descanso depois da morte é quando realmente mais trabalha. Quando mais trabalha. Porque, volto a repetir, não tem um corpo para ficar cansado. E apesar que existe o cansaço do espírito, que o efeito colateral dele é de outra forma. E quando o seu espírito está cansado, existe dispositivo de alerta, que alerta que você, e você é obrigado, entendeu, a fazer o seu retiro. O que é um retiro espiritual? E descansar, a maneira que lhe cabe, sabe? A maneira que lhe cabe. Quem sabe até ir para uma praia astral, já pensou? Pegar um bronzeado. Só que lá não vai ter morena de biquíni, entendeu? E nem aquelas musicazinhas suaves. Apesar que tem a música universal, né? Mas uma coisa que você possa estar em paz, absorvendo energia e com consciência absorvendo essa energia no seu espírito para que você possa ter a verdadeira paz. Então, os valores eternos são inversos. Quando tivermos contato com o mundo fora da matéria, lembremos-nos sempre que os valores eternos não são os valores transitórios. Aqui na Terra nós temos presente, passado e futuro, mas lá no céu, nos planos espirituais, onde está ligado o reino de Deus que temos dentro de nós, não existe nem presente, nem passado e nem futuro. Só existe a eternidade. A história de Noé, todo mundo sabe o que significa. Ele construiu uma barca enorme, encheu-a com sua família e um casal de cada animal existente na terra, e enfrentou o dilúvio. Acabou do dilúvio, a barca pousou no alto da montanha. Jesus usou esse simbolismo para explicar o domínio do nosso mundo animal. Você dominar o animal que tem dentro de você. Por isso que Jesus usou dessa premissa, né? Usou desse simbolismo para explicar o domínio do nosso mundo animal, sendo contido, superado, isto é, nossa fase animal, seguido de nossa fase espiritual. Quando nascemos e crescemos, precisamos das paixões para vivermos nossos karmas. Um dia, nosso espírito, nosso eu superior, tudo absorve. Nosso eu animal, nosso eu inferior, tudo é recolhido para a arca. Por quê? Porque o nosso espírito recolhe tudo isso como a nossa herança transcendental. E aí, ó, o homem que não se espiritualiza perece e é afogado nas águas do dilúvio. É o espetáculo que nós estamos vendo atualmente. O mundo todo sendo ameaçado pela destruição de homens, se alineando pelos vícios e pelas drogas. Quando nos espiritualizamos, temos que olhar para o céu, nunca para o chão. Não podemos vacilar nem nos apegarmos às paixões. É normal viver as paixões, mas quando começamos a ver as coisas de Deus, superamos as paixões. Uma parte do nosso ser se destaca e acompanha o perispírito na nossa viagem de retorno, até passarmos pelos 7 planos e chegarmos lá no canal vermelho, muito parecido com a Terra, mas tem muito mais coisas que realmente nos surpreendem, com reencontros, recordações, remorsos, mas também muita esperança e amor, lá no canal vermelho. É com o coração que temos que aprender. Não adianta mergulhar mais fundo do que aquilo onde podemos ir. Temos que saber qual é o nosso tamanho e não nos esqueçamos nunca que, enquanto não liquidarmos com as coisas que estão ao nosso alcance,
as coisas do nosso karma, não ouvir a voz de Deus, que fala através de 1000 mensagens a cada dia, enquanto não liquidarmos com o homem, não seremos dignos do Filho do Homem. Salve Deus. Meu filho Jaguar, salve Deus. O mundo dos espíritos, onde as visões se encontram sem paixões, sem teorias, há uma só filosofia: ser ou não ser. O que acontece, meu filho, quando chegamos à nossa realidade, renunciamos às paixões e nos libertamos dos falsos preconceitos? Sim, porque o que chamamos de preconceito acontece quando, num ato impensado, ou mesmo jogado pelas forças de nossos destinos kármicos, agimos fora da lei que impera na moral social. E ferimos os sentimentos dos que pensam possuir tais sentimentos. Aqueles que estão seguros pelo orgulho, enraizado em um quadro obsessivo e que não sabem analisar ou não sabem amar o próximo como a si mesmo. Filho, quando você se apegar a alguém, não se iluda e não iluda a ninguém. Sentindo-se imortal, para anular a personalidade desse alguém, pensando ser um amigo eterno. Lembre-se da escada fatal da evolução. O seu amigo ou o seu amor poderá se evoluir primeiro. Quando Deus o colocar diante de um grande amigo ou de um grande amor, procure sempre acompanhá-lo para não perdê-lo de vista. O homem só se liga a outro como amigo ou como irmão quando ambos descendem de uma só evolução. Assim são também os casais de amantes e os nossos filhos. Com carinho, a mãe Cristo, tia Neiva. Salve Deus.